Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Foi em março que a hora mudou e que entramos no horário de verão, mas é hoje que vamos tentar perceber quais os impactos causados por essa mudança de hora na nossa saúde. Mas começamos este Saúde em Dia a falar sobre uma doença que se estima que afete cerca de 32 mil portugueses, a estenose aórtica. Em estúdio tenho o professor Dr. Lino Patrício, cardiologista de intervenção e coordenador da campanha Corações de Amanhã, uma iniciativa de consciencialização para esta doença. Olá, Dr. Lino Patrício, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Dia. Vamos começar por definir a estenose aórtica, esta doença que impede o correto fluxo sanguíneo para fora do coração, certo? Sim. A estenose aórtica, estenose quer dizer aperto. E a aórtica porque é da válvula aórtica. E a válvula aórtica é uma válvula que está à saída do ventrículo esquerdo, à saída do coração, e por onde passa o sangue que vai para o corpo. O que é que acontece é que com a idade essa válvula vai abrir 60 vezes por minuto durante muitas horas, muitos dias, e válvulas que são à partida mal formadas, com algumas deficiências de nascença, ou outras que pela usura, pelo tempo, se vão estragando, vai fazendo com que essa válvula vá apertando, diminuindo, portanto, o fluxo, o débito cardíaco para o corpo, para os órgãos nobres, como o coração, e quando o fluxo diminui no coração, o doente sente dor no peito, sente angina de peito. Quando o fluxo diminui no cérebro, tem uma síncope. E quando diminui nos músculos e aumenta a pressão nos pulmões, o doente tem aquilo que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, cansa-se e tem falta de ar. Há um estreitamento dessa válvula aórtica. Essa válvula vai reduzindo o seu orifício e, portanto, vai passando menos sangue por essa válvula e, portanto, reduz o débito, o fluxo, a quantidade de sangue que vai saindo do coração. É uma doença fundamentalmente da terceira idade. Há também estenoses aórticas reumáticas e com outras etiologias congénitas em doentes mais jovens, mas é fundamentalmente, como lhe disse, da usura de uma válvula que fecha 60 vezes por minuto, ou 70, não é? Fecha e abre e que se vai desgastando, se vai estragando. O doutor já referiu alguns sintomas. São estes os três principais. Portanto, o cansaço, esta dor no peito. A falta de ar, a dor no peito e a síncope, o desmaio. São os três sinais de alerta para os doentes. Mas como estamos a falar de doentes muito idosos... São muitas vezes confundidos só com a idade, não é? O doente muitas vezes é idoso e então diz, eu canso-me muito. Ele cansa-se muito, não por ser idoso, mas por ter uma estenose aórtica. Ou seja, são sintomas desvalorizados. Muito desvalorizados. E a prevalência desta doença é muito alta. E é tanto maior quanto mais idosa for a população. Ora, nós neste momento somos o segundo país mais idoso da Europa e vamos, ao que parece, na próxima década ser os campeões da idade na Europa. Temos regiões, aliás, muito envelhecidas, como, por exemplo, o interior, o Alentejo e Trás-os-Montes. E, portanto, com esta população idosa, a prevalência, o aparecimento desta doença vai aumentar de uma forma muito significativa e há quem chame já uma epidemia, que é o número de doentes vão aumentar muito. E depois são doentes idosos, que às vezes os cuidados de saúde para eles, pelo menos numa época em que os custos são muito valorizados, pode ser um problema. E Dr. Lino, só uma questão. Diga. Como estes sintomas são interpretados como próprios da velhice, digamos assim, adia o encaminhamento para um cardiologista de intervenção? Sim, adia o encaminhamento às vezes, para o médico de medicina geral e familiar. E cabe ao médico de medicina geral e familiar auscultar o doente. Porque esta válvula, como tem um aperto, o sangue a passar pela válvula faz um ruído, que nós chamamos um sopro, e que se pode, com o estetoscópio, auscultar. Depois, medir o grau de estenose, que é para nós importante para definir a altura da intervenção,
só pode ser feito com um ecocardiograma. Mas isso é depois o passo a seguir. Mas primeiro, e antes de tudo, para já falar com o doente, alertar a população para estes sintomas, para esta doença, os médicos de medicina geral e familiar auscultarem os doentes, depois pedirem um eco e depois, por fim, encaminhar para aquilo que não é só para um cardiologista de intervenção, mas é para aquilo que nós hoje chamamos um ART team, que é um conjunto de médicos, desde cardiologistas clínicos, a cardiologistas de imagem, a cirurgiões cardíacos e a cardiologistas de intervenção, que vão decidir o que é melhor para aquele doente, nomeadamente se é a cirurgia de substituição da válvula, porque isto é uma doença que não tem tratamento médico. Não há nenhuma pastilha, não há nada. Isso é um aspecto importante. Que possa tratar a doença. Claro que podemos reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do doente. Mas a quantidade de vida do doente não podemos melhorar. E esta doença é uma doença altamente maligna, se assim se podemos dizer. A mortalidade desta doença, de um doente que não é intervencionado, é de 50% aos 2 anos. Ou seja, metade dos doentes, se não forem tratados depois de terem sintomas, estão mortos ao fim de 2 anos. Daí a importância de um diagnóstico e tratamento precoce. O diagnóstico pode ser precoce, o tratamento tem que ser na altura. E nessa altura, a altura para o tratamento deve ser avaliada por esta equipa, que é agora que lhe chamamos ART Team, em que estão cirurgiões, cardiologistas de intervenção, que vão decidir, juntamente com o doente, qual é a melhor terapêutica para ele. Porque havia muitos doentes que não eram tratados porque não tinham condições para cirurgia, que é uma cirurgia, enfim, com alguma complexidade, apesar de hoje com bons resultados, que é a cirurgia de abrir o peito, parar o coração, tirar a válvula e pôr lá uma válvula dentro. O que é que desde há uns anos para cá é possível fazer? É, através de um catéter colocado numa artéria da virilha, pôr uma válvula dentro da válvula que lá existe. É um material, que é nitinol, que vai expandir e que se vai colocar dentro da válvula, com o coração a bater, sem o doente ser operado, sem ser intervencionado do ponto de vista de abrir o externo, fazer uma circulação extracorporal, etc. E, portanto, é um tratamento que é possível em doentes que estão pior e que não aguentariam a cirurgia e que, neste momento, podem ser intervencionados. Uhum. E quando se dá essa opção, portanto, ao paciente, ele fica, digamos assim, assustado com essa o doente, cirurgia? de uma forma geral, não gosta de ser operado e prefere esta intervenção. Esta intervenção, há guidelines e a medicina deve-se seguir por normas. E a norma, neste momento, é que esta intervenção aparentemente mais simples é para doentes que são inoperáveis, para doentes de alto risco cirúrgico e também agora de risco intermédio. Mas como estes doentes são muito idosos, têm muitas comorbilidades, têm muitas outras doenças que não são só a doença cardíaca. Têm doença renal, são doentes diabéticos, são doentes que têm problemas respiratórios. E esses aspectos são muitas vezes os aspectos que fazem com que o doente não possa ser operado e temos esta alternativa. Esta alternativa é uma alternativa que está disponível em 5 hospitais em Portugal, em Santa Cruz, em Santa Marta, em Santa Maria, em São João e em Santo António, os hospitais privados. Há também hospitais públicos a fazê-lo, mas é uma alternativa que nós podemos hoje oferecer aos doentes. E desde quando é que podem oferecer essa alternativa? Nós estamos a pôr válvulas desde o primeiro hospital foi o Hospital de Vila Nova de Gaia e desde 2009, penso eu. E depois como é que é feito, portanto, o seguimento desse doente que é intervencionado? Não, eu arriscava-me a dizer uma coisa, eu já faço cardiologia de intervenção, como se pode ver pelos cabelos brancos, há muitos anos. E nós tratávamos os doentes com infarto de miocárdio, e de facto foi um grande avanço o facto de um doente entrar com uma artéria entupida numa sala de hemodinâmica, com um infarto em evolução, nós irmos lá, desentupirmos a artéria, passar outra vez sangue para o miocárdio
e o doente deixar de ter dor, deixar de ter as alterações eletrocardiográficas e ter uma recuperação muito melhor. Mas eu posso lhe dizer que esta terapêutica é seguramente das terapêuticas mais impressionantes e mais, como é que posso dizer, é extremamente interessante nós olharmos para um doente que tem 80, 85, 90 anos, já que usa uma válvula a um senhor de 96 anos, que todos os dias ia passear com a esposa, mas começou-se a cansar mais, teve uma síncope, e que, com 96 anos, quando volta à consulta, não parece a mesma pessoa, tem outra energia, porque aquilo que nós dissemos da fisiopatologia é que nós restituímos o débito sanguíneo aos órgãos todos, ao rim, doentes que têm insuficiências renais borderline, até o próprio aspecto cognitivo, muitos destes doentes melhoram. E às vezes é muito difícil perceber se estes doentes têm, de facto, um déficit cognitivo, enfim, agora chamado e por toda a gente, e às vezes de uma forma muito leviana, Alzheimer, se têm um déficit só porque o seu coração o seu cérebro está a ser mal irrigado de sangue e porque tem uma estenose aórtica. Portanto, é extremamente, a palavra há bocado que me faltava é extremamente compensador o tratamento destes doentes. São doentes que depois têm um excelente prognóstico, são doentes que não precisam de voltar ao hospital com insuficiência cardíaca. Do ponto de vista do custo-benefício, está estudado que, apesar das válvulas serem caras, isto tem um impacto a nível de custo-benefício muito positivo e, portanto, é de facto uma terapêutica, diria, milagrosa para estes doentes idosos. Agora, temos o problema que, de facto, são doentes que têm alguma dificuldade de chegar aos grandes centros, são doentes em que é difícil perceber a sua sintomatologia, porque há sempre a confusão se é por ser velhotes, se é porque estão doentes. Há essa confusão a nível de sintomas. Mas há uma coisa, Vanessa, que eu lhe queria dizer, e que é por isso que nós temos esta campanha, e deixe-me dizer-lhe que esta campanha vem na sequência de um programa da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que a Sociedade Europeia escolheu Portugal como o terceiro país para uma campanha que eles têm que se chama Valve for Life, que eu tenho... Dr. Lino, desculpe interrompê-lo, nós já vamos a essa campanha. Okay. Vamos ter muito tempo para falar sobre ela. Muito eu convido bem. agora a ver uma reportagem. Vamos agora conhecer uma campanha da responsabilidade da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, que tem como objetivo informar a população sobre uma doença comum nas pessoas com mais de 60 anos. O repórter Tiago Belim acompanhou a sessão que decorreu na Universidade Sénior de Odivelas. Vamos ver. O avançar da idade é um fator de risco para o possível aparecimento da estenose aórtica. Connosco temos o Dr. Pedro Freitas, que é cardiologista e está também a participar ativamente nesta campanha, não é assim? Dr. Pedro Freitas, muito boa tarde. Começo por lhe perguntar então que campanha é esta e como é que a estão a pôr de pé? É uma campanha no qual se juntaram vários médicos cardiologistas que de forma voluntária e por todo o país, incluindo as ilhas, têm começado a apresentar primeiro para a população em geral e têm feito estas campanhas de sensibilização e de informação na população, mas também já começamos a fazer algumas campanhas dentro dos próprios centros de saúde, também no fundo para mostrar a nossa disponibilidade e abertura para os nossos colegas da Medicina Geral e Familiar, que são o pilar do Sistema Nacional de Saúde e que terão o primeiro contacto e, portanto, nós precisamos também da ajuda deles para nos ajudar a tratar estes doentes. São médicos voluntários por parte da cardiologia que se uniram para abordar este tema e tentar, no fundo, melhorar este problema na nossa população. Vamos, se calhar, entretanto, aproveitar também para falar com algumas das pessoas que estiveram presentes nesta aula aberta que esteve a decorrer aqui nesta Universidade Sénior de Odivelas, em Lisboa. Estenose aórtica, fazia alguma ideia o que era? Sim, eu já conhecia, que eu sou um doente com problemas de coração, sou acompanhado por vários cardiologistas e os cardiologistas que me acompanham nunca
me deram qualquer indício de que a pudesse ter. De qualquer forma, fiquei muito mais, vou ficar mais atento. Estenose, não fazia a mínima ideia. Desconhecia e daí a minha curiosidade de vir a saber, para aproveitar, para ter mais conhecimento, mesmo derivado a eu ter já feito um cateterismo. Fiquei mais alertado e com mais conhecimento sobre os perigos da doença em si. Tenho, de facto, há alguns sintomas que foram apresentados ali, o cansaço, por exemplo. Costuma ter cuidados específicos com o seu coração ou não? Faço desporto. Faço caminhadas, tenho bastante cuidado com a alimentação, porque acho que parte tudo de nós. Se tem mais de 70 anos ou se está a aproximar-se desta idade, aproveite iniciativas como esta para adquirir mais informação sobre esta doença e, para além disso, não se esqueça de ter os cuidados necessários com a sua saúde, com o seu coração e consultar o seu médico para fazer os exames necessários e para perceber como está a saúde do seu coração. E estes conselhos aqui deixados pelo nosso repórter Tiago Belim são de facto muito importantes, Dr. Lino. São, a reportagem é muito interessante. E esta sessão também de informação, não é? É necessário informar. Faz parte, como eu lhe estava a dizer. Exatamente. Nós tivemos a honra de ser convidados à Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, de sermos o terceiro país na Europa para termos o apoio da Sociedade Europeia para esta campanha. Para esta campanha, para a iniciativa Valve for Life, que é uma iniciativa europeia que visa o esclarecimento e o tratamento da estenose aórtica. E, de facto, o primeiro país foi a Polónia, o segundo país foi a França e o terceiro país foi Portugal. E, de facto, foi uma honra termos tido esse convite e nós decidimos, em Portugal, lançar, então, uma campanha. O Valve for Life é um nome muito inglês e achámos que ficava mais interessante este Corações da Amanhã, porque não são corações de ontem, são corações que ainda vão continuar a bater durante muitos anos. E essa campanha tem várias vertentes e uma delas é a população. Temos estas iniciativas, fizemos e temos vindo a fazer, e vamos fazer mais, por todo o país, e como disse o meu colega, também nas regiões autónomas, sessões de explicar o que é a doença, alertar para os sintomas. Porque é necessário informar para informar a as pessoas exatamente naquela população onde ela existe, que são os doentes idosos. E não é difícil em Portugal arranjar doentes idosos. Aliás, hoje há um problema, quando a gente olha para uma plateia, os que não têm cabelo pintado têm todos cabelo grisalho. E portanto, a nossa população é de facto uma população muito idosa, é uma população que tem bons cuidados de saúde. Nós temos que ter a noção que o Sistema Nacional de Saúde português bate na madeira, é um excelente sistema de saúde. Nós temos, mas ainda estamos longe da média europeia. Nós, o ano passado, em 2017, implantámos 530 válvulas em Portugal, o que dá 50, as contas em Portugal são fáceis de fazer, dá 53 válvulas por milhão de habitantes. E a média europeia está próxima da centena de válvulas por milhão de habitantes. Portanto, nós ainda precisamos, porque tem países muito ricos como os alemães, que têm rácios muito elevados. Mas nós não queremos, somos europeus, não queremos ser nem mais nem menos do que os outros e queremos ter os rácios destes países. Estamos neste momento a lutar com a necessidade de ter mais salas, mais operadores, mais hospitais, para podermos ter a capacidade de tratar, neste momento, tenho que o dizer, listas de espera de doentes para esta doença, para este tratamento. Quando eu disse há bocado que esta doença mata ao fim de 2 anos, 50% dos doentes ao fim de 2 anos. Porque se estima que em Portugal 32 mil pessoas sejam afetadas por esta doença, mas, portanto, com certeza que haverão casos não diagnosticados? Há casos não diagnosticados. Há seguramente muito doente que anda a passear a sua estenose aórtica e que não
porque não valoriza os sintomas, porque não foi diagnosticado, nunca foi auscultado, etc. Mas nós fizemos antes de lançarmos esta campanha, fizemos um inquérito em Portugal, um inquérito à população sobre esta patologia e reparámos que, isso é bom que se diga, que muitas das pessoas, 80% das pessoas que tinham sido inquiridas, tinham dito que os médicos de família tinham-nos auscultado. Portanto, nós temos também em Portugal excelentes médicos de família, pessoas muito diligentes e cuidadosas que, apesar de tudo, quando eu digo apesar de tudo, é que às vezes não é fácil auscultar um idoso, ele vem cheio de roupa, tem que se despir, é complicado, tem as suas artroses, tem o seu tempo. Infelizmente, os tempos de consulta também são muito rápidos, marcam muitos doentes para os médicos de medicina geral e familiar, e então, às vezes, dá vontade de não auscultar os doentes. Mas eles têm que ser auscultados, senão não podemos fazer o diagnóstico. E felizmente que nesse inquérito ficámos muito satisfeitos. 80% das pessoas que tinham sido inquiridas disseram que tinham sido auscultados pelos médicos de medicina geral e familiar. Portanto, porque muitas vezes é também necessário educar os próprios profissionais de saúde. Sim, sim. E explicar-lhes que há uma alternativa. E a ideia, esta campanha tem também uma missão, diria, ética, que é dizer que ninguém deve deixar de ser tratado porque é velho. E nós temos um sistema, chegamos a um grau de desenvolvimento do nosso sistema de saúde em que nós, e ainda bem que assim é, olhamos para as pessoas todas por igual, independentemente da sua raça, da sua condição, e isso acho que é um ganho civilizacional que felizmente temos na Europa, infelizmente não existe em todo o mundo. Nós estamos aqui numa ilha isolada, onde isto não existe em todo o mundo. É bom que as pessoas tenham a noção disso, mas, já que o atingimos, acho que devemos pugnar para que ninguém deixe de ser tratado por ser velho. Claro que há doentes que não têm condições para fazer isto, porque acamados, doentes, com uma esperança de vida inferior a 1 ano, é evidente que não são candidatos para esta terapêutica. Mas outros que têm, como eu disse, 90 ou 92 anos, quando da avaliação que fazemos, ele, do ponto de vista cognitivo, está bem, tem algumas comorbilidades, mas que não são impeditivas de fazer o tratamento. Este doente, se tiver uma esperança de vida superior a 1 ano, quando a gente diz superior a 1 ano, se calhar é bastante mais, nós temos a obrigação de o tratar e não lhe podemos negar o tratamento. Eu costumo dizer uma coisa aos meus colegas, quando começam com dúvidas sobre este tipo de doentes, e às vezes, enfim, eu digo, a lei da eutanásia em Portugal ainda não está aprovada. E quando nós não tratamos um doente e temos condições para o tratar, estamos a fazer eutanásia ativa. E, portanto, acho que isso, até do ponto de vista médico-legal, não pode existir. E é com esta mensagem forte que me despeço aqui do professor Dr. Lino Patrício. Muito obrigada pela sua presença e por estes esclarecimentos. Muito obrigado. E foi o maior mass training alguma vez realizado em Portugal. Mais de 1000 alunos do agrupamento de escolas de Leal da Câmara tiveram formação em suporte básico de vida. Nesta iniciativa tiveram a oportunidade de pôr os conhecimentos em prática. E recordamos agora o que levou ao nascimento do projeto Salvar Vidas e a importância de saber agir em caso de paragem cardiorrespiratória. Foram mais de 1000 os alunos que estiveram a fazer reanimação de suporte básico de vida e esta é uma iniciativa que tem o cunho pessoal de Gabriel Boavida, não é? Sim. Como é que nasceu? Isto nasceu há 2 anos. O meu irmão foi vítima de paragem cardiorrespiratória a 1800 metros do Hospital Amadora Sintra. Ao fazer a reconstituição daquilo que aconteceu nesse fatídico dia, pude compreender que houve coisas que correram mal. Em primeiro lugar, a inexistência por ilegalidade da ambulância FEMER no Hospital Fernando da Fonseca, que rapidamente foi reposta pelo Ministro da Saúde na altura, em tempo recorde.
mas também os jovens que deram com o meu irmão em paragem cardiorrespiratória não souberam identificar a situação, nem sequer souberam ligar para o 112. Então entendi que não podia ficar na indignação e tinha de passar à implicação, tinha de fazer alguma coisa, e aí dirigi-me ao meu município, à Câmara Municipal, expor a situação. Tive todo o apoio do Sr. Presidente Basílio Horta e estabeleceu-se uma estratégia de combate à morte súbita cardíaca no município. Neste momento o município é o município que tem todas as suas escolas, 2, 3 e secundárias com plano de desfibrilhação, são 30 escolas, 180 operacionais formados pela Câmara Municipal de Sintra, e iniciou-se um protocolo com a Escola de Reanimação do Hospital Amadora Sintra, que é este projeto que vocês aqui viram, o projeto 3Cs, em que temos como objetivo formar todos os alunos desta área para que fiquem habilitados a saber agir perante uma situação destas. É bom que se saiba que em Portugal morrem 10 mil portugueses de paragem cardíaca súbita, é uma morte por hora, são 20 vezes mais mortes do que as mortes que acontecem na sinistralidade rodoviária, e temos a pior taxa de sobrevivência da Europa, das mais baixas, pouco mais de 3%, onde há países que a taxa de sobrevivência é muito acima dos 20%. Daí ter como intenção a criação deste movimento cívico, tem cerca de 2 meses e meio, para alertar o país, para alertar a sociedade civil, para mobilizar a sociedade civil em torno desta causa. Identificámos três linhas de ação para reverter esta taxa de sobrevivência. Em primeiro lugar, que haja o ensino do suporte básico de vida nas escolas obrigatório por lei. Identificamos que há profissões estratégicas no combate à morte súbita que não têm esta formação, nomeadamente as profissões da área da saúde. Tirando o curso de medicina, as outras não têm obrigatoriedade deste ensino nas suas formações. Os personal trainers, os professores de educação física, os polícias, as polícias municipais, os seguranças. E uma terceira linha de ação que nós pretendemos é que haja um aumento da cobertura da rede de desfibrilhação a nível nacional e que haja também campanhas institucionais para esta temática. A Câmara Municipal de Sintra criou um programa e desenvolveu um programa que tem tudo a ver com aquilo que é a atuação do movimento Salvar uma Vida. E aquilo que nós fizemos, graças ao empenho do Gabriel Boavida, que nos despertou para uma lacuna, para uma necessidade que havia de dar resposta a estas situações de morte súbita e de paragem cardiorrespiratória. E, portanto, nós desenvolvemos um programa, dotámos todos os edifícios municipais de desfibrilhadores, todas as escolas de segundo, terceiro ciclo e secundárias de desfibrilhadores, e avançámos com a colaboração do Hospital Amadora Sintra e com a sua escola de reanimação para este programa dos 3Cs, que a ideia é que todos os jovens do secundário não saiam do secundário sem terem esta formação, sem estarem habilitados para, de facto, numa situação do dia-a-dia, em casa, no café, na rua, no grupo de amigos, caso encontrem um evento que exija a sua atuação, eles tenham a preparação e consigam vencer o medo, enfim, a estranheza de salvar uma vida, porque, de facto, não há nada mais nobre do que salvar uma vida. E é com esta iniciativa destinada a sensibilizar a população e promover a importância de saber salvar vidas que vamos para um pequeno intervalo e voltamos já de seguida.